Olá, primeiro e segundo ano, tudo bem com vocês? Mais uma vez, tia Cristiane Martins aqui com vocês. E dessa vez nós vamos trabalhar conteúdo de história. Pois é, vamos ver o que foi que eu preparei. Olhem só. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre memórias e histórias. Eu lembro que lá numa aula passada eu falei para vocês que todos nós temos uma história. Tanto a nossa história particular como a história da nossa família. A nossa família faz parte de uma sociedade que também tem uma história, que faz parte de um país e assim por diante, tá? E é isso que a gente vai trabalhar, tá certo? Aí eu pergunto para vocês, quantas lembranças você tem? Quando eu falo de lembranças, a gente sabe que são coisas pelas quais passamos e que guardamos no coração e na memória, não é verdade? Então, olha só. Será que você lembra de algum fato, de algum momento interessante quando você era bebê? Ou então, quando você era criança, um brinquedo legal que você gostava muito, ou uma pessoa especial que já possa ter partido, né? Ou mesmo um bichinho de estimação que você já teve, tá? Aí eu pergunto, como é que você tem essas memórias? Elas estão registradas apenas no coração e na memória, ou você tem algum registro físico? Por exemplo, uma fotografia, né? Porque hoje em dia tá muito fácil a gente fazer registro de momentos especiais, né? Tudo hoje em dia a gente pega o telefone e uma selfie, não é verdade? Tira aí uma foto, faz uma pose, graças à tecnologia que está mais acessível, não é verdade? Então, daqui para frente você pode guardar muitas lembranças, muitas memórias sem ser só aqui, não é verdade? Então, muitos objetos podem servir de registros desses momentos, tá? Tanto para a gente como para o mundo em geral, para a sociedade em geral. Então, pode ser fotografias, pode ser roupas, pode ser música, histórias, brinquedos, livros, cartas, jornais, cama, todo tipo de objeto que é confeccionado pela sociedade vira um registro de uma época, de um tempo, de uma forma de pensar, de um conceito, tá? Então, tudo isso é registros. E para que esses registros servem? Esses registros servem, gente, para que no futuro ele conte a história daquele povo, daquela comunidade no passado. Ou vocês imaginam aí, como é que a gente sabe como os dinossauros viviam lá no passado? Graças a registros que ficaram. Agora, não são nenhuma foto, né, gente? São coisas, né? Como é que a gente sabe, por exemplo, da chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil, como ele chegou, o que ele encontrou? Graças a registros que foram encontrados, cartas que foram escritas naquela época. Pois é, se não existissem esses objetos, nós não saberíamos nada, não teríamos como saber como as coisas aconteceram, porque a gente não estava lá, não é verdade? Então, esses registros, gente, eles são estudados por pesquisadores chamados de historiadores. Os historiadores, eles trabalham com esses registros estudando a história, tá? E esses objetos, obras de arte, essas coisas todas que eles encontram, eles chamam de fontes históricas. São fontes históricas. E eles classificaram essas fontes históricas em 3 tipos, tá? Visuais, orais e escritas, que eu vou mostrar para vocês. As fontes visuais, tá? Elas podem ser, por exemplo, fotografias, desenhos, podem ser mapas, podem ser cartas, podem ser, vou dizer, pinturas. Por exemplo, aqui, ó, pintura rupestre na parede. Então, tudo que é visual, o que você consegue ver e identificar lá o que está descrito, tá? Isso é fonte visual, porque a gente vê, tá certo?
Tem também as fontes escritas. Lógico, mas tia Cris, a fonte escrita ela não é vista? Sim, mas elas são registradas em textos, tá certo? Como cartas, como, por exemplo, jornais, revistas. Eu não estou falando apenas de coisas do passado, não. Hoje, no nosso dia a dia, nós estamos o tempo todo produzindo registros que no futuro vão ser considerados fontes históricas. Então, livros, documentos oficiais também são fontes históricas escritas. E existe, pessoal, as fontes orais. O que é oral? É o que é falado, tá? Então, as fontes orais, não existe registro, nem figura, nem um desenho, nem nada escrito. Foram coisas que foram passadas oralmente, contadas. Por exemplo, hoje em dia a gente tem muita coisa escrita que já foi registrada hoje em dia. Mas no passado, as histórias, os contos, as lendas, as músicas, as cantigas, elas eram passadas oralmente, tá? Ali, quando uma pessoa se sentava, geralmente uma pessoa mais velha se sentava e ia contar para as outras pessoas mais novas como foram, por exemplo, a sua vida, fazer relatos, depoimentos, contar histórias e músicas. Então, fontes orais são aquelas que eram passadas oralmente, tá certo? Olhem só, essas fontes históricas, visuais, escritas e orais, elas também são classificadas em materiais e imateriais. Quando eu digo material, é aquilo que a gente pode, vamos dizer assim, tocar, pegar, a gente vê, tá? E é palpável, material. Então, pode ser, por exemplo, daquelas que a gente falou, né? Muitas são materiais, mas materiais também pode ser uma casa, uma construção, pode ser uma obra de arte, pode ser um móvel, um utensílio doméstico, um carro, tá certo? Um brinquedo, tudo aquilo que você vê. Isso aqui é material, ó. Tô vendo, eu tô pegando um relógio, uma roupa, entendido? E o que seria uma fonte histórica imaterial, tia Cris? Imaterial é aquilo que, vamos dizer assim, você vê, você sabe que existe, mas não existe nada que você possa tocar, tá? Como assim? Uma dança, uma música, tá? Por exemplo, o frevo, o maracatu, o forró, a gente sabe que existe, a gente vê as pessoas lá dançando, mas não é algo que tem um corpo, tá? Por exemplo, o culto religioso, as religiões, a forma que as pessoas fazem seus cultos, também é uma fonte imaterial. As lendas, as histórias. Ah, tia Cris, mas eu tenho um livro lá, ó, que conta a história do Saci Pererê. Tá, o livro mas a lenda em si, ela não tem, assim, um corpo, tá? Ela é uma fonte imaterial. As brincadeiras, tá? Tudo que é passado para as outras pessoas, o conhecimento, a cultura, tá? É uma fonte imaterial. Como, ó, eu já falei, o que se passa, né, em certos grupos culturais, tá certo? Então, isso aqui são fontes imateriais. Espero que vocês tenham compreendido, tá? Qualquer coisa, volta a aula um pouquinho, vê de novo para tentar entender, tá certo? Bom, aqui eu trouxe para vocês um exemplo de por que é importante a gente registrar e principalmente preservar. Porque no futuro as pessoas vão estudar e querer saber como era o passado da humanidade, até para poder evitar cometer alguns erros, né? Infelizmente a nossa sociedade já fez tanta coisa errada, então muitas vezes o estudo da história do passado vai fazer com que as pessoas compreendam e mudem a forma de pensar. Então, aqui eu trouxe para vocês, ó, esses dois desenhos da minha época. Fonte histórica, tá? De uma época em que eu vivi e que vocês não. E como é que vocês vão saber disso? Graças aos registros que existem. Os Jetson, eles eram uma família do futuro,
né? Onde, ó o tipo de carro, de automóvel deles. Já os Flintstones, eles representavam uma família do passado, lá da época dos dinossauros. Então, aqui é como se eles estivessem comparando a vida como era antigamente com a vida como será no futuro. Então, é muito importante a história, né, ser passada tanto oralmente como em registros, em cartas, para as futuras gerações. O que será que as pessoas lá daqui a 20, 30, 40, 50 anos vão querer saber sobre o que a gente faz hoje, como a gente vive hoje, o que é que está se passando? Olha a situação que a gente está vivendo hoje de pandemia. Como é que eles vão saber que a gente passou por isso, né? Graças aos registros que ficarão, os jornais, as reportagens, não é verdade? Bom, então, pensando nisso, pessoal, o que é que você acha que seria importante, vamos dizer assim, guardar para o futuro? Olha o que eu trouxe para vocês o desafio de hoje. Já ouviram falar em cápsula do tempo? A cápsula do tempo é uma forma que as pessoas têm de guardar objetos, registros, para no futuro abri-la e ver, e comparar, né, relembrar, não é? As pessoas geralmente faziam as cápsulas e enterravam e deixavam lá para que outras pessoas no futuro, 10, 20, 30 anos, encontrassem e elas pudessem fazer essa comparação. E eu convido vocês a fazerem uma cápsula do tempo com material que vocês conseguirem, ó, garrafinha, potinho de vidro, caixa, onde vocês vão, ó, recolher fotos que vai representar a vestimenta, a forma de ser, recorte de jornais, objetos, brinquedos. Escreva uma cartinha falando sobre você hoje, seus sonhos, o que você gosta de fazer hoje, tá? E tudo que você achar que no futuro as pessoas precisam conhecer. Talvez alguma coisa sobre a nossa situação, né? Que o mundo todo está passando hoje, tá? Aí vocês vão colocar dentro dessa cápsula do tempo. Aí você vai escrever lá também a data que você está escrevendo, o mês, o ano, tá? Vai fechar ela bem fechadinha, vai lacrar para que ninguém abra. Vocês não vão enterrar não, tá? Vocês vão guardar. E olha o que eu imaginei. Quem sabe, quando vocês tiverem 18 anos, olha, guardar bem guardadinho para ninguém mexer. Aí vocês vão abrir e vão poder ler a tua cartinha e vai ver, olha como eu era lá atrás, olha como eu pensava, olha quais eram os meus sonhos. Eu consegui realizar meu sonho, eita, eu ainda não consegui. Aí você vai poder fazer, ó, essa comparação. Legal, né? Eu gostei muito da ideia. Então, tentem fazer com o que vocês conseguirem, tá certo? Ó, tô confiando, hein? Aí vocês podem, se puderem, tirar uma foto da sua cápsula do tempo e levar para a escola quando voltar às aulas e mostrar para a professora. Que tal? Tá bom. Vou ficar por aqui e a gente se encontra na próxima aula. Cheiro de tia Cris!